por dentro da nuvem by Huawei Cloud Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por Dentro da Nuvem. Eu sou a Manuela Querubim, a host aqui do podcast, e hoje eu estou com dois convidados muito especiais, o André e o Alan, que eu vou pedir para se apresentarem rapidinho aqui no comecinho do nosso podcast, mas antes eu vou trazer o tema. O tema de hoje é banco de dados, mas a gente vai começar devagarinho, explicando desde o comecinho o que que é, para não assustar, tá bom? Alan e André, bem-vindos. Na verdade, gente, espera aí. A gente tem três convidados. A gente tem o Alan, o André e a gente tem o nosso Yumbalo, que é o nosso mascote aqui da nuvem. Vocês já devem ter visto ele aqui no nosso podcast, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. André e Alan, agora sim, muito bem-vindos ao nosso episódio de Por Dentro da Nuvem. Eu queria começar assim, vocês se apresentando. Os dois são novos na empresa, então eu queria saber um pouquinho da sua trajetória e das primeiras percepções aí de trabalhar na Huawei. Vamos lá, Alan. Bom, prazer estar aqui com você, Manuela. Prazer estar aqui com você, André. Prazer é meu. Então, eu cheguei há pouco tempo na Huawei, né? Já estou bem motivado, bem alegre, bem, como dizer, bem animado para poder ajudar os clientes e contribuir um pouquinho com a minha experiência, né? Eu vim do setor bancário. Uhum, Tenho bastante experiência na área de segurança, legal. na área de produtos, na área de cloud. Eu trabalho desde 2017, mais ou menos. Boa. Já passei por várias empresas, empresa indiana, empresa suíça, empresa Ai, americana. você é então internacional. Agora Não, tá com os chineses. E qual que sim. é a diferença? O que que você está sentindo de diferente? O que eu vejo de muito diferente, assim, é a cultura chinesa, em termos de trabalho, ela é um pouco diferente das outras empresas que eu É, passei, né? O pessoal é um pouco mais focado em resultado, o que você tá ali entregando de fato, né? aham, E também a parte do hard working também, que é bem interessante, né? O aham, pessoal trabalha assim infinitamente, né? Às é, vezes precisa meio que, ô pessoal, vambora, porque é. senão o pessoal vai direto, O né? foco deles é uma coisa impressionante, né? Sim, sim. E o que eu gostei também muito foi a acolhida, né? É, O pessoal me recebeu super bem. Acredito que o André também tenha sido super bem recebido, que legal. sabe? E a gente não chega se sentindo alguém deslocado, assim, alguém que tá Aham. vindo de fora, que tá tendo que aprender tudo. Não, parece que que a gente já trabalha junto há muito Que tempo. Isso legal. é muito legal. Muito legal. Bem-vindo, Muito então, obrigado. à Huawei, a Por Dentro da Nuvem. Obrigado. E agora vamos para o André. E aí, André, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e dos seus primeiros dias, meses aqui na Huawei. Bom, Manu, eu preciso admitir uma coisa. Eu sou um novo velho Huawei, né? Porque eu venho de um Sim! parceiro, então eu tô já há praticamente 3 anos no ecossistema. Legal. Então, quando eu vim trabalhar aqui, foi muito engraçado, porque eu já cheguei conhecendo todo mundo, assim, Exato, você já chegou, ele chegou já já abraçando, dando beijo em abraçando, todo mundo, porque ele já conhecia já todo mundo. conheci a galera. Então, para mim, eu que venho de parceiro, que venho já há um bom tempo trabalhando, Aham. é, já conheci um pouco da cultura, então foi um pouco menos de novidade do que o Tá. Alan, mas eu concordo, eu faço minhas todas as palavras do que ele disse. É exatamente isso. O chinês é muito focado, ele é muito. Eu posso falar com um pouco mais de propriedade, ele é muito justo também. Isso, eu também acho. É, então tem, ao mesmo tempo que você tem todo aquele foco, tem aquela ênfase no hard working, vamos entregar, tem que entregar as metas, tem que fazer o que você tem que fazer, tem que ser melhor do que você é, Uhum. mas por outro lado também tem toda a questão da acolhida. Então também tem uma questão de proteção, de olha, estamos juntos, você tem dificuldade em alguma coisa, então tem um exército para te ajudar. Exato. A Huawei, inclusive, é uma empresa que trabalha, roda 24/7. É. Já trabalhei em empresas americanas, francesas, Também internacional. japonesas também. Ah, e não tem essa, como é que eu diria, esse exército, sabe? Essa acolhida. Você é você e entrega o que você precisa entregar. E se entregar a mais, você tá errado. Se entregar a menos, você tá errado. Não é a cultura daqui. Uhum. E uma outra coisa que eu percebi
quando eu vim para cá, é que a Huawei ela permite você, pelo menos a Huawei Cloud permite você a empreender dentro da tua área. De repente, começou a se interessar por alguma outra coisa, pô, vai lá, estuda, Aprofunda. se aprofunda. E se acontecer de você, de ter algum trabalho com o teu novo conhecimento, você será escalado para esse trabalho. Eu acho isso muito legal, sabe? De verdade. Que bom, gente. É sempre bom ver, principalmente a parte da acolhida, de vocês se sentirem bem no começo, porque faz toda a diferença, né? Faz muita Faz diferença. muita A diferença. gente chegar num Muito. lugar que a gente não conhece, a gente já fica, ai, cultura chinesa, pessoas tão diferentes e ter esse feedback aí de vocês é muito bom, eu fico muito feliz. São pessoas diferentes, a cultura realmente é diferente, mas não é porque a cultura é diferente que existe falta de respeito. Exato, Sim, exato. sim. É que a gente fica imaginando mil coisas, e daí quando a gente vê que são que nem nós, né? A gente fica imaginando, eles são lá do outro lado do mundo, é tão diferente, uma língua tão diferente, será que vai bater? E realmente, quando a gente conversa e começa a entender até o jeito de pensar deles que é realmente diferente, eu vejo muito que na parte de marketing, quando eu faço um planejamento, etc., eu faço planejamento ocidental, né? Mas aí eu tenho que apresentar no formato oriental, que é diferente. Então, são dois tipos de pensar diferente, né? Quando você senta e eles vão explicando, aí parece que vai caindo umas fichas assim, até para nós mesmo, né? E eu acho muito legal para nossa carreira a gente ter essa possibilidade de trabalhar com o mundo inteiro hoje, né? Antes a gente Uhum. olhava sempre para o lado ocidental, hoje a gente pode trabalhar tranquilamente com o lado oriental. E realmente, a Huawei é um mastodonte gigante, um É. monstro. É realmente o mundo inteiro. A empresa realmente roda 24/7. São 170 países, né? É uma coisa louca. Mais de 200 mil pessoas. Eu fico pensando, seria uma cidade inteira trabalhando na mesma Na empresa. mesma empresa. É uma loucura. Mas que bom. Bom, vamos falar de cloud aqui, né? Ah, não, antes eu olhei aqui de novo, olhei para o nosso mascotinho, o Yumbao. Vocês já conheciam? Vocês que são novos, já conheciam? Já. Eu tenho uma história engraçada com isso daí. Ah, O ano passado, acho que o ano passado, ou no final do ano retrasado, eu Tá. fui em um evento da Huawei em que a gente Huawei ganhou. Cloud Summit, que vai acontecer em novembro Huawei esse Cloud Summit, que foi em ano. novembro, mas no meu foi em 2023, se eu não estou enganado. Aham. E aí eu ganhei exatamente esse daí, que tá aí na Esse, sua mão. esse é Inclusive, o engenheiro, eu acho. inclusive ele tinha um parafuso no meio também, né? É verdade. E aí meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Se eles estiverem assistindo aí, o Cadu e a Duda, amo muito Boa. vocês. A Mari também é mais velha. É, E eles pegaram e deu uma briga, né? Porque só tinha um bonequinho Ixi, para 2 Maria. crianças. Bom, eles resolveram. Eles fazem, eu chamo de guarda compartilhada. Ai, Uma que semana um amor. brinca, a outra semana outro brinca, e ele troca de armário, e vai no armário do Que menino, depois no armário da menina. sucesso! Que Até hoje tá amorzinho. lá. Vamos ver quanto isso dura. É muito legal porque a gente tem, ele é tipo uma Barbie, assim, ele tem várias profissões. Então ele tem a roupinha gamer, ele tem o engenheiro, ele tem o desenvolvedor. Então, e é mais ou menos que nem um Labubu. Você abre a caixinha, você pega a caixinha, você não sabe o que tem. Quando você abre, quem sabe a gente não faz um chaveirinho disso daqui, produção? E aí a gente põe na bolsa também, que nem o Labubu. Já fica tudo em casa, é tudo chinês mesmo. Mas é um amorzinho. E ele tem uma cabecinha de nuvem, não sei se vocês perceberam. Percebi, lógico. É um amorzinho. Vamos ver se a gente acha mais para os seus filhos, por favor, né? A gente... Por favor, eu tirei uma foto. Tem alguém lá que tem todos, né? Na mesa. Aham. Tirei uma foto, nossa. Pra quê? Ficaram doido. Não, Também tô enchendo quero, o saco. também quero. Também quero. É um sucesso, gente. Todo mundo. A gente apelidou ele de Claudinho aqui, brasileirou Tem até um ele, astronauta, né? Tem um astronauta. A gente apelidou ele de Claudinho, não é o nome oficial, mas
Para falar rapidamente, assim, a gente chama ele de Claudinho e é um sucesso. Todo mundo que vai ali na nossa área de cloud fala: "Ai, você tem um Claudinho para me dar, por favor?" Ele faz muito sucesso. Vamos ver se quem for ao Huawei Cloud Summit esse ano, em novembro, quem Já tem a data? sabe? Já em novembro? Temos Novembro? a data, mas é segredo ainda. A gente vai Ah, contar ainda em não. breve, mas a gente já tem a É data. segredo, mas é em novembro. É, em novembro. Faz muito Novembro sentido, faz muito tem sentido. bastante dias em 30 novembro dias. aí, 30 dias É um ó. dos ali. 30. É. Você E tem 1 em 30 chances pra Mas se acertar. eliminar os finais de semana, São 20. já vi, já já. Tá tá, vendo? tá Olha. melhorando. É, engenheiro é isso, né, gente? Vão Tira os falando os feriados. números Em ali. novembro é cheio de feriado. É Pô, pronto, verdade. são 15, olha aí. Já Olha, acho tá, que tá chance. melhorando, tá melhorando. Se Ai, fizer um gente, cálculo será aqui, que a eu vou gente descobre. falar? Tô me segurando aqui. Não, espera, a gente vai ter um momento todo especial para divulgar o dia, mas temos o dia, temos o local e é muito, muito, muito legal. Vai ser um evento ainda maior do que a gente já fez no ano passado, cheio de surpresas, cheio de lançamentos que a gente vai trazer da China. Então, calma, 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 a gente vai fazer. É bom falar assim para sair todo mundo curioso daqui. Sim, Até sim. eu tô curioso. Viu? É, Eu ouvi algumas coisas de corredor. ó o Ó a perigo, ó o fofoca, ó. perigo, ó o Tá vendo? perigo. Muito legal, muito legal. E nós estaremos lá, com Com certeza. certeza, vocês são convidados especialíssimos para estar lá. Gente, vamos trabalhar agora? Vamos. Vamos. A gente trouxe um tema específico para esse episódio, que é banco de dados. Então, para a gente começar do zero, para quem não é técnico, tá escutando a gente, vendo a gente aqui, Alan, explica o que é o tal de banco de dados para gente. Banco de dados, basicamente, a gente pode imaginar que é uma sacola grande, igual sacola de mercado, que você vai enfiando as coisas tudo ali, né? E aí, conforme você vai precisando, você vai pegando as coisas ali de dentro conforme a sua necessidade. Tá. E igual uma sacola de supermercado, a ordem que você coloca e o jeito que você procura faz toda a diferença. Né? Então, se você precisa buscar uma coisa que está lá no fundo, se você precisa olhar coisa por coisa para saber o que é que você está procurando, isso faz toda uma diferença, né? De tempo de procura e de entendimento do que tem lá dentro. Muitas vezes a grande dificuldade é saber o que exatamente você está procurando, né? Sem precisar ficar passando item por item, né? Também é muito parecido com uma planilha de Excel. Né? Tem ali segmentado por linhas, por colunas, né? Ali você pode setar algumas chaves ali para saber como que você procura. Então, é uma base de dados que varia, né? Tem vários tipos de base de dados, mas imagina como um grande bolsão de informações que você pode estar armazenando coisas ali dentro, né? Legal. E qual tipo de bancos de dados existem hoje? Um monte. Eu queria até complementar, não sei se eu posso. Super! Queria falar que esse tipo de coisa não é uma coisa nova. Ele nasceu praticamente junto com a informática. Lá nos primórdios, lá, um pouco depois do homem ter ido para a Lua, que as coisas começaram a se popularizar, pelo menos no mundo empresarial, né? Sim. Você tinha aqueles computadores gigantes, aquelas fitas rodando, papel perfurado, tudo isso. E esses dados, então, têm sido estudados e é um ramo que evolui sem parar, de lá até hoje, e continua evoluindo. E agora você ainda tem outras tecnologias, que é o que a gente vai falar hoje, em cima da quantidade de dados. Hoje, a gente tem, basicamente, dá para dividir eles em SQL e NoSQL. Calma que eu vou explicar o palavrão. SQL é uma linguagem chamada Search Query Language, que dizem que em inglês vira SQL All, procura tudo, né? Em que você simplesmente programa o que você quer procurar. Você fala assim, olha, como ele falou, uma tabela de Excel, ou pode ser um livro também, né? Sim. Você tem lá uma tabela e ela está separada em linhas e colunas. Aí eu quero saber, por exemplo, na linha em que o nome está escrito Manu, eu quero saber qual foi a última compra que ela fez. Então, você vai escrever assim, olha, procura nessa coluna nome, onde está escrito Manu. Aí vai até a coluna última compra e me dá esse resultado. Isso é
mais básico Básico, do aham. básico. Só que aí você pode começar a Esse é o pensar. ciclo. Esse é o ciclo. Tá. Você pode começar a pensar que ele vai começar a relacionar tabelas diferentes com procura Manu, mas eu quero da Manu, eu quero saber a altura dela no cadastro que ela fez lá atrás, e eu quero saber o tipo da roupa que ela costuma comprar baseado naquela altura, sabe? E aí você começa a interrelacionar essas tabelas, isso vai crescendo de uma forma assim exponencial dependendo da quantidade de dados que você tem. Legal. Mas aí tem os NoSQL, que Aham. aí é a sacola que ele falou. Aham. Você vai tacando um monte de coisa ali Aham. e fala assim, ó, procura tudo que tem Manu. E ele vai trazer. Sem um direcional, Sem assim. um direcional. Tem outros bancos que são bancos de ponteiros, por exemplo. Você já assistiu aqueles serviços de streaming em que quando você pausa, ele mostra quais os atores estão na cena? Sim. Então, imagina se fosse um banco de dados SQL que ele precisava ter segundo a segundo, numa tabela, cada ator que está em cena a cada momento. Ah, Ia ser um troço gigantesco, difícil de pegar, mas para você aparece instantaneamente quando você aperta pause. Então aquela informação já está lá. Ele aham. não procurou. Aham. Então aquele dado ele é trazido de forma sequencial. É um outro NoSQL. Você não precisa dizer aonde ele tem que procurar, a tabela que ele tem que procurar. Ele está lá. Ele vai andando com os Junto. dados junto com outra informação, que no caso é o tempo do Ah, filme. que legal. Ah, Super interessante, porque assim, a gente às vezes, essas coisas, né, para quem não é totalmente técnico, a gente nem percebe, a tecnologia, ela chega na nossa vida e a gente se acostuma rapidamente, né? Então a gente nem percebe. Eu sou da época da locadora, gente, não Ah, eu sei se também, vocês também. que tinha um lembram. banco de dados na locadora para você saber aonde Tinha! estava cada fita. E se você estava devendo E você também, estava né? devendo, Então, assim, a gente se acostuma, mas a gente não sabe o que está por trás disso, né? Então, é muito legal trazer essas analogias do nosso dia a dia, que a gente percebe, pô, tem um monte de. Ou até mesmo a indicação, você gostou desse filme, então você vai gostar desse também, né? Eles vão customizando ali de acordo com a pessoa que está assistindo, certo? certo? Sim, sim. E isso tem uma segunda camada que é a inteligência artificial atrelada aos Exato. dados ainda. Então é muita coisa, né? E, gente, o Alan, você que fala pra gente, então, o cenário de banco de dados, qual é a relação que tem com a nuvem? Como que a gente pode explicar isso aqui pro pessoal? Então, à medida que a gente vai gerando informações, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, você gera uma informação, né? Então, o Pix que você paga no café que você tomou, esse vídeo que a gente está gravando, tudo é uma informação. E você precisa armazenar essa informação, e não só armazenar, você precisa ter como chegar nesses dados de alguma forma, Aham. né? Então não adianta nada a gente gerar esse podcast, a gente gravar numa fita, num DVD. Né? Uma fita cassete inteira e falar, ó, assiste aí. Na semana que vem você devolve. Ou Assiste aí. então a gente gerar isso e enterrar ali no Rio Pinheiros. Não faz sentido. Então, à medida que a gente gera os dados, tudo que a gente faz gera dados, esses dados precisam ser consumidos de alguma forma, Aham. né? E a forma que a gente consome faz toda a diferença. Não adianta nada, por exemplo, a hora que a gente quiser assistir esse podcast ou quiser assistir um filme na Netflix, imagina você não conseguir achar. Você ter que ficar ali procurando um tempão e, poxa, eu tenho que procurar por nome, por quem estava no podcast, como que eu faço para achar, né? Aham. E aí, à medida que a gente vai armazenando esses dados, eles vão ocupando espaço, né? Sim. E aí que a nuvem se mostra uma grande diferencial para as empresas e também para nós que Sim. somos usuários, né? Então, você poder armazenar esses dados na nuvem começa a fazer mais sentido, porque armazenamento ele implica em custo, né? Então, para você armazenar na sua empresa, por exemplo, o vídeo de um podcast, uma planilha de clientes, enfim, tudo isso vai precisar de um storage nada mais é do que uma caixona
grande igual aquelas que a gente vê nos filmes, né? Que os caras entram, né? Né? Tem daquelas salonas, assim. Então, Aham. tudo aquilo ali também tem outras coisas, mas ali também tem histórias. Isso é muito custoso para as empresas. Além de você ter o ar de armazenar, você precisa ter energia elétrica, ter ar-condicionado. Tudo isso é muito Segurança. segurança, né? Então, fica muito custoso para as empresas. Então, começou-se aquele movimento, alguns anos atrás, de levar as coisas para a nuvem. Por quê? Você entregar isso na mão de um provedor, por exemplo, a Huawei Cloud, você sabe que o pessoal que está armazenando para você são especialistas, eles já vão cuidar do ar-condicionado, vai ter o Sim. carinha que vai lá ligar o cabo para você, Aham. né? E na nuvem também a gente tem o poder de processamento, que se a gente for tentar fazer isso dentro da nossa empresa ou dentro da nossa casa, isso acaba se tornando inviável, É. né? Uhum. Então, a nuvem, ela tem essa conexão importante no sentido de ter um lugar grande e infinito para você armazenar o que você quiser e também você não precisar se preocupar com essas coisas, né? Você se preocupa com o teu negócio. Sim, você não precisa mais ficar se preocupando com storage. Ah, meu Deus, nossa, quantos graus está no ar-condicionado? Será que está 19 ou está 22? Sabe, Ah, esse tipo de coisa? Não precisa mais se ah. preocupar. Ah, eu preciso comprar mais disco para colocar no meu storage porque eu estou tendo mais dados. E aí, Uhum. nós que estamos aqui no Brasil, a maioria das coisas não são fabricadas aqui, né? Aham. Então você tem sempre que comprar mais, porque se você precisar de mais, você vai precisar importar, vai depender da cotação do dólar E ou às de vezes outra você moeda. compra mais e não usa, e aí fica nisso, né? Uhum. E a nuvem tem essa possibilidade ali de você usar o quanto você quer. E você paga pelo que você usa, né? Se É. você usar mais, obviamente você vai precisar, vai ter um custo maior, mas é interessante que o custo de storage na nuvem, né, André? Ele é muito É muito barato. barato. É. Então, acaba sendo muito vantajoso. Então venham para a Huawei Cloud. Com certeza. Ô André, e quais são os. Hoje a gente tá falando, a gente gera muito dados, tudo vai para a nuvem. E qual é o desafio que as empresas têm hoje para gerenciar esses dados? É que nem você falou, você tem que saber o que você procura, né? E como você procura, e qual query que você vai colocar ali para achar o que você quer. O que você hoje vê no mercado que é a maior dificuldade das empresas? Olha, com essa massa crescente de dados, eu vou dar um exemplo pô, acho que todo mundo já passou por isso. Ah, Você já chegou a comprar um ingresso para um show e ter que ficar lá no F5 o tempo todo para esperar ele abrir? E a ah, hora que você comprar, a hora que você compra, você não consegue comprar porque alguém já comprou na sua frente? uhum, Isso é um exemplo bem comum de um problema de massa de dados gigantesca crescendo, com chamadas para escrever num banco de dados concorrentes e que você perdeu o teu tempo por sim, alguns segundos ou por uma falha de sistema. Imagina que quando você está comprando um ingresso para um show, não é você, é as 70 mil pessoas que vão assistir aquele show que estão lá ao mesmo tempo. é, E isso por trás, ele é um banco de dados. Ele tem lá a quantidade de ingressos que podem ser vendidas, o ah, número de cada ingresso, com o local, a seleção, etc, etc, etc. Preço e assim por diante. E quando você compra o ingresso, ele escreve lá no banco que, olha, o ingresso número 100 é da Manu. E ela já vai foi. ficar Uhum. lá na boca do palco junto com O artista. o artista. Quando você faz essa compra, você tem um sem número, vai, não dá nem para quantificar quantas pessoas, além dos cambistas, né, estão querendo É, comprar esse ingresso. Então você precisa ter uma capacidade de processamento suficiente para acolher todas essas requisições ao banco, tá. a leitura muito veloz do banco e escrever no banco às vezes ao mesmo tempo. Escrever, como O- assim? Porque você não simplesmente lê a informação que está lá, você também alimenta aquilo de novas Ah, informações. tá. Então, Uhum. eu como desenvolvedor, preciso escrever que o ingresso número 100 é da Já Manu. foi. É, tá E bom. já foi. Entendi. E tá reservado para você. Aham. Aí depois vai ter outra etapa para você emitir o ingresso e tal. Aí é outro Sim. programa. Bom, a maior questão agora é, por conta da automatização de processos e do crescente número de pessoas que está usando cada vez mais a internet, para gente que está aqui em São Paulo, nas grandes cidades, já é algo corriqueiro. Agora imagina que tem lugares ainda do Brasil
em que a internet está começando. É uma E, loucura, e mas esse povo está chegando e é muito, em número muito maior do que só nós daqui das grandes cidades, Aham, né? Então, você precisa colher toda essa massa de dados. E aham. hoje em dia, você usa o celular para pagamento, você É usa a tudo. internet para colher Uhum. informações, tudo. Então, o maior desafio é você lidar com essa massa de informação, não de forma linear, processo um, depois processo outro, depois processo outro. Não. Ela chega junto. E é É, tudo de uma vez. E é, geralmente, tudo no mesmo horário. sim. Então você precisa lidar com isso, e para isso a nuvem se prova um lugar fantástico. Complementando aquilo que o Alan falou, desculpa, eu já tô, Isso tu já só me tô entrando na complementa. tua. É, além de você compartilhar armazenamento, né? Compartilhar não, cada um tem o seu quadradinho, mas dentro de um Sim, storage, né? Você não vai enxergar o dado do outro, nem o sim. outro enxergar o teu dado. Você compartilha também de forma sequencial, de forma compartilhado, mas não enxergando o dado do outro, de Sim. forma isolada, poder de processamento. Então, se eu sou uma loja de ingressos e vou abrir Um show. um show. A outra loja de ingressos também está hospedada na mesma nuvem e também vai abrir um show. Só que não exatamente ao mesmo tempo. Ela vai abrir, sei lá, 3 horas depois. Hum, Então eu posso usar todo o poder de processamento que eu tenho para atender a essa loja, e depois que todo o pico de já tráfego acabou? sair, já acabou, eu Vai vou pra... usar o mesmo processador, o mesmo Ah, cara, só que dedicado para outra loja. E aí uhum, isso vai ficando mais barato. Isso hum, a nuvem se prova excelente para esse tipo de aplicação, hum. em que eu tenho um pico, aí depois diminuo, aí o outro tem outro pico, diminui. Na verdade, se você fosse deixar na empresa, todo mundo tinha que ter o seu próprio computador robusto o suficiente para atender 50 minutos de, de informação ali, e Uhum. depois você ia ficar com uma capacidade ociosa gigante, É. né? Na nuvem não, você compartilha essa capacidade ociosa, então o custo baixa. Hum, E aí você consegue ter dinheiro suficiente para poder lidar com essa massa de dados gigantesca que a gente tem, e só tende a crescer. Cada vez mais a gente vai ter informação gerada por equipamentos, que é o IoT, informação gerada por você, metadados, que são dados sobre dados, que é. são importantes também. Então essa coisa vai crescendo de uma forma que a gente não sabe aonde vai chegar. E tem nuvem para tudo isso? Tem, Tem. tem. Então não temos que nos preocupar com espaço, temos nuvem para tudo. A nuvem é responsável por oferecer o espaço suficiente que você precisa. Tá. E ela, lógico que ela tem uma reserva. Se de repente ela perceber que a reserva está ficando pequena, ela já se antecipa e Aciona. já cria novos serviços para poder atender a próxima demanda. É o negócio dela, ela precisa ter alta disponibilidade. Uhum, Se não com tiver, não tem certeza. por que ter nuvem. Sim, sim. Então, E qual, me dá um exemplo ali, qual o melhor, quando uma empresa escolhe um SQL, por exemplo, ah, Essa eu vou deixar para o o André. André, quando uma empresa escolhe um ciclo, quando, depende de como você precisa catalogar e receber seus dados. Um banco de dados SQL, um SQL, você tem uma informação e tem uma resposta exata daquela informação. Ele não admite, é, não admite erro. tá, Então, no caso de bancos, de RH, de informações que realmente precisam ser precisas tá, e sem chance de falha, tá, sem espaço para sem errar, espaço para errar. Então você usa um banco de dados SQL. Quando você tem espaço para errar, por exemplo, um ator não apareceu quando entendi, você deu pausa, tá tudo bem, sabe? O cara era é, coadjuvante, tá bom. Aí você usa um banco de dados NoSQL. Ou quando o teu desenvolvimento é, traz informações que não são sempre estruturadas. ah, como assim? Quando você tem uma tabela e você precisa preencher todas as informações daquela tabela, Tá, ela não admite, não admite que ou todas ou um conjunto específico de informações possa não ser preenchido. Agora, quando qualquer informação pode não ser preenchida, por
por vários motivos. Ou porque você tem uma falha na geração, ou porque a geração mesmo não é tão confiável assim e tal, você usa um banco de dados NoSQL. Gente, é muita coisa. Sim, É sim. muita coisa. E falando um pouquinho aqui agora da nossa empresa, a gente tem o Taurus DB, né? Pô, o Taurus é legal. Database. Conta um pouco do que é o Taurus pra gente. O Taurus DB, ele é uma ferramenta para você gerenciar, né, uma suíte de aplicações, né, para você gerenciar bancos de dados, no caso MySQL, né, que é um banco de código aberto. Tá. Então, o Taurus ele vem com essa proposta de ser uma ferramenta mais robusta para o gerenciamento de bancos de dados. E dentro dela, você tem uma série de features para aumentar tanto a tua segurança, tanto quanto a sua disponibilidade, né? Embora a Aham. disponibilidade seja ali uma vertente da segurança, né? E a ideia do Taurus também é que você maximize a tua capacidade de processamento utilizando os menores custos possíveis. Ah, Então, dentro do Taurus, você tem, por exemplo, uma estrutura que é serverless. Ou seja, você não precisa ficar gerenciando ali os servidores, enfim, criando ali base de dados, servidores com tamanho estático, né? Você deixa ele decidir para você qual que vai ser o tamanho. Então eu tenho um deixa ele pico, trabalhar. deixa ele trabalhar, Aham. né? Mas isso ele é interessante quando você tem uma característica de negócio ou de base de dados que os teus dados eles não são lineares, né? Então hoje eu Tá, tenho um processamento, amanhã eu tenho outro, eu tá, tenho um pico à noite, de repente amanhã eu tenho outro pico durante o dia, tá. né? Depois, sei lá, final de semana eu não utilizo tanto. E aí ele tem essa capacidade de alocar os recursos à medida que você vai precisando, Tá. né? E outra característica muito interessante do Taurus DB é a que eles chamam de decoupling, né? Como seria o decoupling? Seria Desacoplamento? desacoplamento, Olha, né? Então Ó, você, tá nossa, tão bonito. tá bonito, tá bonito. E você vai quebrando as coisas em componentes. O que antes a gente tinha, por exemplo, no on-prem, você tinha que ter um servidor de banco de dados, né? Aham. Embaixo você teria que ter um storage, Tá. né? Para você Uhum. armazenar os dados e o servidor de banco de dados e acessando ali os recursos do storage, né? Tá. E no Taurus DB tem todo esse desacoplamento, né? Então você tem os Aham. recursos estão desacoplados, seus servidores, ele pode ser vários servidores, ele pode ser um só. Você tem uma camada de como se fosse um tipo de virtualização do storage. E dentro do storage, você pode estar quebrado em várias pequenas peças, tudo isso para te entregar o quê? Mais performance. Por isso que o Taurus DB, ele é comprovadamente mais performático do que os outros bancos de dados convencionais. Ah, Justamente porque a Huawei criou essa forma de desacoplamento de recursos que você acessa eles diretamente. ah, E isso te entrega muito mais performance, você cresce, você diminui à medida que você precisa. E isso é legal. muito legal. Oh, muito legal. Você vai falando assim, vai vindo imagens, não sei como, por quê, mas vem vindo umas imagens, fica muito visual assim pra mim. André, traz uma analogia aí. Quem que pode usar o Taurus? Qual Bom, empresa? mais fácil falar quem não Quem pode, não né? pode, todo Não, mundo dá na pra verdade, utilizar. todo mundo, mas, de novo, ele não é para qualquer cenário. Ele é para Tá. cenários em que você tem uma quantidade de dados gigante e que você não tem como prever de forma muito previsível, assim. Tá. Tipo, não tem como prever de forma É, óbvia. a Não, gente você não entende. tem como acertar exatamente quando que você vai ter um volume Tá. grande de dados. Quer ver um exemplo ótimo para quem Boa. trabalha no mercado, as fintechs? Tá. Imagina que você é uma operadora de vale-refeição. Tá. É óbvio que durante o almoço, Sim. durante a semana, você vai ter um grande uso de vale-refeição. Tá. E aí ele precisa validar. Quando você passa o seu cartão lá, você precisa validar se tem saldo, se você pode, porque tem políticas, então às vezes você não pode ir em tal restaurante ou em Sim, tal sim. horário. A política Algum depende tipo de produto que você não pode algum comprar com tipo de o produto que você não negócio. pode comprar, porque a operadora de cartão vai falar assim, ó, ele tá querendo comprar, tá usando vale-refeição Pra para comprar comprar uísque. whisky. É. E aí, quem Aham. valida isso é você que é a operadora, Sim. você que é a bandeira do cartão. Tá.
É, então, todas essas coisas precisam ser validadas naquele segundo que você botou Segundo. tua senha e ele precisa Nossa. responder. Aham. Agora imagina o seguinte, de sexta-feira, a galera vai almoçar mais cedo ou mais tarde, e aí O você não famoso tem como, sextou, o né? famoso sextou, e aí você não tem como prever se o teu grande volume de dados vai ser ao meio-dia, às 11 ou às 2. Sim. E aí isso precisa acompanhar automaticamente e dinamicamente. Então Ah, o sistema vai entender assim, olha, eu sou capaz de receber 1000 chamadas a cada minuto, ou a cada segundo. De repente está chegando em 1000, opa, é melhor eu escalar isso daqui. sim. Ou eu aumento o meu processador, minha memória, crio uma máquina mais robusta ali para mim, ou eu crio um outro trabalhador, um outro cara que vai validar e vai compartilhar a mesma base de dados. Entendi. Então, Mas isso é feito automaticamente? automaticamente. Ah, tá. Você não precisa ter alguém ali aprovando um Não, novo. Não. não, Não. não. Ele é Legal. dinâmico, aí ele, inclusive, o Taurus eu acho muito legal que ele sobe um novo trabalhador, vai. Tá? É. O nome técnico é nó, mas é um novo trabalhador, vai. Ele sobe muito rápido Aham. e ele compartilha o dado com zero latência. Então, Nossa. é Que assim, loucura, gente. é em questão de segundos ele já está trabalhando, Piscou, já tá piscou, já está trabalhando. funcionando e não perdeu nada. Isso é Incrível. algo que realmente você olha e fala, pô, para quem já quebrou a cabeça com vários bancos, com replicação de banco, e às vezes você vai replicar um banco em outra instância, outra coisa, você tem um delay de 5 minutos, 10 minutos. De repente vê um negócio subindo a 3 segundos, 10 segundos, você fala, Que pô, loucura. e zero ainda perda de dados? Caramba. Incrível. Você falou, Alan, no começo que o Taurus é código aberto, né? O que significa isso? Significa que não é uma arquitetura fechada, né? Então, do código aberto, ele é, como todo mundo conhece, a comunidade, né? Uhum. Então, ali todo mundo alimenta esses códigos, E todo mundo mesmo. todo mundo mesmo. Não significa, você não está falando de Huawei. Não, não. Qualquer pessoa pode ir lá e alimentar. Isso, existem diversas comunidades para diversos tipos de componentes, né? Tá. Então, tem uma comunidade que trabalha com banco de dados, por exemplo, PostgreSQL, MySQL. Tem uma comunidade que trabalha com serverless, por exemplo. Tem outra comunidade que trabalha com Linux. Enfim, todos os códigos eles são abertos e ali você vai incluindo ali as suas melhorias, né? Ah, eu quero conhecer como que funciona esse componente. Você pode literalmente baixar na sua máquina, você vai ler o código, você vai entender como que ele funciona, né? E isso é muito interessante que a Huawei, ele é um dos maiores Contribuidores. É, contribuidores das comunidades de Contributors. É que a gente fala muito em inglês e mistura um a pouco gente esse fica idioma, meio, né? oh my God, como que fala em português? Não é, O mas pessoal acha acha que é acha frescura, que é mas não frescura, é. mas Não não é, é. Você esquece mesmo, né? a gente fala só em inglês. É a língua, É a língua de né? todo mundo, né? Então, Exato. Mas assim, a Huawei, ela é reconhecidamente um dos maiores contributores para diversos produtos de código aberto, né? Ah, legal. Inclusive o próprio Gartner, ele Aham, tem uma série de produtos que ele tem ali a Huawei como um dos maiores contributores, né? E a aham. Huawei também, ela investe ali, né? É super reconhecido, né? Mais de 50% do seu lucro é investido em entender, né? pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o que é interessante é que, por ser uma comunidade, Ah, então, de repente, a gente está trabalhando num projeto, sei lá, de Taurus DB, por exemplo, tá. né? A gente está construindo essa melhoria não só para nós, é para a comunidade como um todo, né? Então, Tá. todo mundo pode se beneficiar desses recursos, dessas E tecnologias. no final, cada um contribui um pouquinho para deixar um produto cada vez melhor, uma solução cada vez melhor. Uhum. É muito louco isso, né? Se você pensa que a empresa deixa aberto ali o seu código para todo mundo conhecer e mexer. E isso tem alguns que não são assim, então.
Não é todo mundo que tem código aberto. Não, Não. Pelo contrário, a maioria é a fechada. maioria é fechada. Ah, entendi. E qual a importância para o cliente saber, pô, essa aplicação, essa solução, né, tem código aberto? Olha, algumas coisas eu acho que são importantes levar em conta quando você vai usar uma solução de código aberto ou de código fechado. Tá, E o modelo que a Huawei usa, já adiantando, eu acho que é bem interessante legal. desse jeito. Quando você usa código aberto, você pode auditar o código. Então eu sei exatamente o que está acontecendo lá dentro. E aí eu tenho confiança. Por outro lado, eu realmente preciso entender o código que está acontecendo, que É, está ali. é. Quando você usa um código fechado, e Hum, aí a maioria dos softwares são assim, eu tenho que confiar na empresa que está trabalhando. Mas eu sim. também não preciso ser um grande especialista, porque eu É, confio na empresa que está entendi. trabalhando nisso. No final das contas, o tempo acabou provando que soluções de código aberto são tão robustas e às vezes melhores do que soluções de código fechado. Mas isso aconteceu com o tempo, não é algo que alguém falou. O mundo aprendeu a Entendi. trabalhar desse jeito. E começou com Linux, né? Pelo que eu me Sim, lembro. sim, sim. E uma coisa que é muito interessante, e conforme a gente vai indo nos clientes, a gente vai conhecendo as outras empresas, né, que a gente Sim, está começando a ter contato, né? sim. Tem os clientes que já são mais antigos, que já fazem parte, Aham, que já usam o Huawei Cloud há bastante tempo, tranquilo, né? sim. Mas para novos clientes, a gente sempre recebe a seguinte demanda: olha, eu quero que o meu ambiente ele seja multi-cloud. Né? Então eu Hum, não quero depender só de um vendor, eu não quero ficar preso a um determinado fornecedor de nuvem, Sim. né? E eu não quero que os meus serviços também fiquem presos, né? Então quando você utiliza código aberto, produtos que são mais fáceis, que hoje em dia está na moda a palavra agnóstico, né? Então eu É, quero que o meu produto ali, por exemplo, de emissão de nota fiscal, ele seja agnóstico, ele rode em qualquer provedor de cloud. sim. Quando você tem um componente que ele é código fechado, como você tira do provedor A e Não leva para o vai. provedor B? não vai É, funcionar, não é compatível, né? é. Exatamente. E quando a gente tem esses serviços que são de código aberto, a gente pode tirar do provedor A, levar para o provedor B, Pro C, para o pro D. C, usar um provedor como principal e outro como disaster recovery. Ah, de repente, por uma questão de dólar, por exemplo, eu tenho mais vantagem no provedor C. Sim, Tudo bem, eu pego o meu workload, facilmente movo para esse provedor e vou perfeito. ali ajustando os meus custos conforme o mercado está mais favorável para Que minha empresa, para o meu demais. tipo de contrato que eu tenho. Então, essa Facilita muito. facilita muito, né? Hoje em dia, todo mundo quer extrair o máximo possível dos custos, né? Claro, E com também o certeza. máximo possível de performance. E de segurança, né? E de A Exatamente. segurança, gente sim. quer preço baixo, alta segurança e perfeição na hora da entrega, Que é né? Exato. algo que a mágica que a Huawei Cloud consegue fazer na maioria dos casos, né? Legal. É um preço baixo, com boa segurança, É, excelente segurança, é. com alta qualidade. Como eu vim de parceiro, eu tenho Sim. que falar um caso, viu? Fala, Vou fala, a contar o gente caos. gosta, Contar um caos. gosta. Teve um cliente, eu não posso abrir porque já Não, não, é de não. outra empresa e tal, mas eu vou Cliente contar o X, cliente X, eu vou contar o caos, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Boa. exato. Ele queria porque queria fazer um trabalho vendendo banco de dados em memória, porque ele responde muito mais rápido do que um banco de dados em disco. Tá. Isso é uma coisa que o Taurus, inclusive, faz, tá? Ele acessa uma instância do Gemini DB ali e que consegue acelerar ainda mais a resposta. Já é rápido, ele consegue acelerar Uau. ainda mais. É, Então, eu queria criar um produto para vender esse banco de dados em memória para acelerar Uhum. conexões ali que precisam resposta muito rápida. E aí ele pediu para fazer uma prova de conceito Sim. na Huawei Cloud. E ele estava num outro provedor também, de nuvem. Só que ele, por não conhecer a Huawei Cloud direito, ele falou assim: bom, beleza. Esse cara aqui na outra nuvem custa US$ 40 por mês. E já que eu não sei, mas não sei qual que é o valor da Huawei Cloud, não sei qual que é as especificações, eu vou procurar alguma coisa no mesmo valor. E procurou lá, achou lá US$ 43, US$ 45 por mês, alguma coisa Aham. assim. E colocou os dois para rodar.
é lógico que não eram as mesmas especificações, mas o Sim. preço era praticamente o mesmo. Tá. Eu tenho esses testes, não posso, obviamente, Aham. publicar tudo, Divulgar. divulgar, mas ele conseguiu incríveis 260% a mais de performance Nossa! na Huawei Cloud com tipo 3, 5 dólares, acho que foi 5 dólares a mais por mês. Uau! E aí é que se prova a questão do valor. Aham. Porque se você tem um provedor de nuvem ou um banco de dados, por exemplo, que processa mais do que o da concorrência, então você pode fazer uma coisa, você pode diminuir a especificação dele para ele processar igual e pagar menos. Sim. Ou você paga a mesma coisa, mas tem um Você resultado tem um muito resultado. maior. Exato. Muito bom, muito legal essa experiência. E é legal É quando legal. você justamente teve é, a comparação ali na hora do vamos ver, né? E É, ver o que realmente está performando. É que custos também não é só o custo final ali na tua fatura, né? Sim. Você pega, por exemplo, se você tem um banco de dados que ele aumenta, diminui conforme a sua necessidade, a parte de OIM, né, de operação e manutenção, né, ou seja, os teus engenheiros que estão cuidando ali da tua infraestrutura, você não vai precisar de um cara ir lá, colocar mais memória, colocar mais disco, colocar mais CPU, isso é tudo feito automaticamente. Sim. E o tempo que você economiza em horas de trabalho de um funcionário desse, que Exato. geralmente não é barato, não é barato. né? É. Isso são custos que estão ali implícitos, que não entram ali na tua fatura, né? Sim. Então você tem, Mas gera um valor mas gera um valor, né? Então o cara vai estar menos estressado, o cara vai ter, sei lá, vai por ter exemplo, foco em outra É que, no final coisa. das contas, você usa aquele recurso que você ia pagar para ficar subindo e descendo memória, qualquer coisa assim, para fazer coisas que sejam mais importantes, né? uhum. E mesmo você pega, por exemplo, Black Friday. Aham. Nossa, Black esse daí é um exemplo Friday clássico. é operação de guerra É. na maioria das empresas, né? Pelo Sim, menos empresas sim. de varejo, empresas de financeiras, né? Black Friday é treta para todo mundo todo do mercado mundo, fica tenso, impressionante. então. Então você vai ter que ter um cara ali que vai estar acordado até a noite Sim, eu toda. já trabalhei em empresa que a gente virava à noite por causa de Black Friday. Então, por exemplo, se o cara, não que você não vai ter, né? Mas você pode ter menos pessoas. Menos. Você pode ter menos pessoas. As pessoas que não vão estar ali virando à noite, elas vão estar mais de bem com a vida, vão ter Sim. dormido à noite, Qualidade vai de trabalhar vida, né? melhor, Você vai vai ter render mais. prevenido alguns infartos também. Exato, Tem a questão de saúde no trabalho. Devia menos... fazer essa pesquisa aí, Black Friday e infartos no... No semana seguinte. Exato, Aí o custo trabalhista aumenta muito. Mas veja como existem diversos custos que são indiretos Sim, que não vão exatamente. aparecer na tua fatura ali, Com né? certeza, mas que gera um valor enorme para a empresa, né? Mas Diga. tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é essa questão de Black Friday e você ter uma máquina, por exemplo, ter o seu banco de dados local versus ter um banco de dados como o Taurus, por exemplo, na Aham. nuvem, que é todo escalável, que usa a Huawei Cloud como ela deve, usa todos os recursos que ele pode usar da Huawei Cloud, né? Tá. Imagina que se você tá lá na Black Friday e você prevê que você vai ter 1 milhão de acessos no teu site, você precisa preparar toda a tua infraestrutura o ano inteiro para suportar esse 1 milhão de acessos durante um único dia. Nossa, uma loucura. E o que você faz com o resto do tempo? É. Você perdeu aquele dinheiro, é um dinheiro perdido daquela infraestrutura. É. E não, na nuvem você pega, você escala, você volta, você sobe, você desce e tal. E ainda usando todo um data center gigante que tem todo o compliance, que é um negócio da empresa, que precisa ser hiperseguro, que precisa ter alta disponibilidade, que tem uma banda de internet gigante, que deixa o agente de TI dormir. Tudo bem que ele não vai dormir na primeira Black Friday. Friday é ótimo, é Friday. Mas nas outras, depois que ele ganhar confiança, ele vai. Né? Que já escala isso automaticamente, que tem um armazenamento e uma capacidade de processamento que é capaz de prover toda essa robustez. E aí a pessoa. É isso, né? Muita gente fala, ai, tem medo de tecnologia, mas a tecnologia vem para ajudar e aí a gente foca no que a gente tem que focar. Então, esses processos que podem ser feitos de maneira
não automática, é automática, mas ali e não precisa de um humano, pô, joga lá e vai cuidar de outra coisa, vai pensar em coisa maior, vai estudar, vai fazer outra coisa, né? Quer ver um exemplo esdrúxulo, mas Ah, vale? Você já pensou que há 100 anos atrás, sei lá, uns ah, 150 anos atrás, a gente praticamente não tinha energia elétrica pois No pois Brasil? é, uma loucura. E que há 150 anos atrás a gente tinha uma profissional chamada lavadeira que lavava roupa Aham, é, e que era extremamente caro e ineficiente porque ia na beira de um rio ou, sei lá, alguma coisa, num tanque, num tanque que tinha que carregar a água ou na mão, é, porque você não tinha bomba, não tinha energia elétrica. não, é inimaginável isso na minha cabeça. Então, isso hoje todo mundo tem máquina de lavar roupa em casa. Sim, Pobre, rico, de maior ou menor grau, todo mundo é, tem, né? é, É, a nuvem e essas tecnologias, elas vêm nesse sentido. O que aconteceu com a lavadeira? Ela procurou outros empregos que fossem mais eficientes ou até se especializou em exato, ser especialista em lavagem de é, roupa com máquina de lavar roupa, sabe? exato, é. Que na época era um profissional que E que diminui provavelmente o tempo. Eu também diminuiu o gosto de tempo. pensar também muito que eu ainda peguei isso. A gente ia, sei lá, vou no médico no centro de São Paulo. No dia anterior eu abria um Um mapa, livro, o mapa, um livro, alguma coisa, fazia ali, ou então a gente via até no computador, mas printava e levava o negócio ali. Quantas vezes eu peguei um táxi e o táxi tirou ali o livro e olhava para ver onde a gente ia. E hoje em dia a gente não tem esse tempo mais, gastar esse tempo. A gente aperta um botão no telefone, põe ali na frente, às vezes não precisa nem ver, vai escutando e Uhum. boa, você está se preocupando com outra coisa. Tirou esse tempo ali de. na verdade, o que aconteceu é que a tua eficiência, você pegou esse tempo e está usando para outras coisas que são Exato, mais importantes. E exatamente. aí é que tá a mágica de você usar a nuvem como nuvem, né? Exato. Mas sabe que tem uma palavra aqui que tá no meu roteiro aqui que eu tô louca para perguntar para vocês, que é o grande medo da migração de dados, né? Como que é para o Taurus? A migração é muito complexa? Ela é mais fácil? Como que vocês podem contar um pouco pra gente? É interessante que a Huawei já possui diversas ferramentas justamente para facilitar esse trabalho de trazer os dados para a nuvem, né? Porque não adianta eu ter uma nuvem muito boa, eu ter uma miríade de serviços e não conseguir levar Né? para esses serviços, Sim, né? Então existem algumas ferramentas muito boas de migração. Você pega lá do teu ambiente on-prem e não só para banco de dados você trazer para o Taurus, né? aham, Você tem isso para compute, você tem isso para fazer virtualização. Eu quero tirar do meu ambiente VMware e trazer para minha Huawei Cloud. Beleza, é possível, tem ferramenta para isso. Eu quero tirar do meu ambiente que está on-prem ali e trazer para a cloud. Tem uma série de ferramentas e a Huawei também apoia nesses processos de migração, né? Então a gente tem um serviço chamado Professional Services, né, que literalmente vai um cara dentro da empresa, né, senta do lado do cliente e fala, não, vamos fazer junto aqui, né? Como que legal, você quer fazer? Né? legal. Vamos construir juntos aqui uma arquitetura. E esse é o meu trabalho, o trabalho do André, né? Da gente estar junto com o cliente, construindo soluções para fazer migração, soluções para ganhar mais performance, para reduzir custos, tudo isso tem dentro dos serviços de Professional Services da Huawei, tem dentro dos serviços de migração, e é literalmente ali ombro a ombro com o cliente, Que né? bacana. Isso faz muita diferença, Isso é né? um diferencial nosso, inclusive, né? É um É, Uhum, diferencial da Huawei. O que eu mais escuto é, pô, mas é tão fácil falar com vocês, vai para outro. uhum. Eu sou obrigado a falar isso, vai para outro provedor de nuvem para ver se você é. vai ser atendido desse jeito. A gente Depende muito do tamanho, né? A gente Quando, escuta muito isso dos clientes, né? Desse acompanhamento customizado que a gente Isso. tem, uhum. né? Tem um cliente nosso Uhum. que ele atende uma empresa muito grande, mundialmente conhecida, né? E essa empresa ela tem ali um provedor, né? E ele também atende clientes que são menores, né? Não tão grandes quanto esse cliente dele, mas que são menores.
Para essa conta, ele tem um tipo de atendimento. Para outras, ele nem tem atendimento. Ah, Então, assim, eu tô com um problema numa conta de um cliente menor meu. Cara, ou ele vai ter que abrir um ticket que vai ser respondido por e-mail, nossa. né? Os tipos de suporte são muito limitados, né? E aí o suporte vai para um país, aí o outro país não deu horário, manda para outro, perde o Volta, não sei o histórico. E aí, dependendo do nível, você tá preso ao horário comercial, É, né? Às vezes até tem a operação 24/7, mas o teu nível de suporte não permite isso. E aqui na Huawei, nós trabalhamos justamente para isso. Não importa o seu tamanho. tá. Né? A gente vai te atender igual a gente atende um outro cliente que seja Incrível. grande, né? A gente vai precisar colocar 100 pessoas numa sala para resolver o teu problema. Mas poxa, eu sou tão pequenininho, o meu sistema aqui, né? Eu tenho um ECS e um Taurus DB. Não, tudo bem. Nós vamos sentar e nós vamos resolver juntos. Mas eu acho que parte do princípio de que esse cliente, em algum momento, ele vai crescer. Uhum. Também. Estamos aqui para isso, Estamos né? A aqui pra gente isso, quer a te gente quer ajudar a crescer crescer, junto, né? exatamente. E às vezes também o que é um problema de um pequeno cliente pode virar de um grande cliente. Então, um problema, o fato é que ele tem que ser resolvido, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E a gente tem um exército, literalmente, um Exato. exército de pessoas. Pessoas não é o talento aqui não é problema, né, gente? A Uhum. gente tem muito em vários lugares do mundo. Eu E eu já- acho legal até porque quando a gente fala de talentos de nacionalidades diferentes, cada um tem um tipo de visão e até um ângulo diferente de ver e solucionar, né? Então, putz, eu tô olhando por aqui, mas daí vem um pessoal da Europa e fala, não, mas e se você já tentou aqui? Ou um pessoal da China e fala, não, gente, vira de ponta cabeça e olha por baixo que vocês vão entender, né? Uhum. E eu já estive do lado de como cliente Sim. da Huawei, né? E é interessante que, por exemplo, se o cliente faz um pedido de uma feature que ainda nem existe, o pessoal, não, tudo bem, o que você precisa? Ah, a gente precisa assim, assim, assado, tudo bem. Então o pessoal volta para dentro de casa, a gente chama o pessoal de desenvolvimento, que é um exército de pessoas, e a gente constrói junto uma solução Muito legal. exatamente como o cliente precisa. Ah, E isso é muito legal, você ter essa possibilidade de criar produtos e soluções conforme a sua necessidade. Não um produto de prateleira que você vai pegar lá... e daí poxa, adaptar no teu negócio, né? Exatamente. Ou fazer o seu negócio se adaptar ao produto do provedor, né? E aí vai justamente aquilo que a gente falou no começo. A empresa permite esse tipo de empreendedorismo e que se criam soluções cada vez maiores e que sejam universais. Como você disse, o problema de um é o problema do outro. Então, exatamente. de repente eu estou resolvendo um problema de um pequeno, mas uma big tech lá de outro lugar do mundo precisa usar essa solução que eu estou desenvolvendo. Muito bom. Gente, vamos para finalizar aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Uma mensagem não, mas a gente falou muito de passado, de conceitos, de entendimento, mas o que vocês veem aí de tendência para a nuvem? Que vai chegar, que já está aqui. A gente até escutou hoje a gente fez um vídeo com um cliente. Com os estudantes, e aí ele falou, eu sou um profissional do presente. Eu achei tão bonito isso, porque a gente fala muito do profissional do futuro, né? Mas o profissional do presente é o que somos nós aqui agora, né? Só que a gente tem que pensar no futuro. Então, assim, o que vocês veem para o futuro de tendência para a nuvem, principalmente? Quer começar? Sim, senhor. Olha, eu vejo uma continuidade, pelo menos no futuro próximo, do que está acontecendo agora. A gente tem uma crescente massa de dados, uma crescente adoção de pessoas indo para a nuvem. Eu sei que quem está vendo o nosso podcast sabe entender que nuvem não é só o armazenamento das imagens do celular, né? Sim. É um monte de outros serviços. E que se por um acaso você acha isso e não sabe direito o que é nuvem, sim, você já usou nuvem hoje, com certeza, está usando agora para assistir esse podcast. E pode ver os nossos outros podcasts que a gente explica um pouquinho mais também. Mas eu vejo, principalmente nessa etapa de dados e inteligência artificial atrelado a dados. A gente está vendo agora o boom das LLMs, né, que são as inteligências que se comunicam como humanos. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter essas inteligências que se comunicam como humanos atreladas aos dados da própria empresa. Já está acontecendo. Já. E aí
vai o profissional que consegue integrar essas duas coisas e trazer informações úteis de forma rápida e barata. Porque a gente já consegue trazer informação útil, mas custa muito caro. A gente tem um exemplo, a gente fechou uma parceria com a Speak, que é uma empresa chinesa também de energia, e eles contrataram justamente isso, é um DeepSeek, um ChatGPT, um LLM, para a empresa deles. Então, ali a gente está organizando todos os dados, todas as informações, que é só chegar, perguntar, vai chegar ali a informação correta para eles, né? Aliás, as plataformas que a Huawei Cloud oferece de inteligência artificial são bem interessantes. Depois até É um próximo episódio também para a gente falar só sobre isso, né? E agora com o DeepSeek, que é um LLM fantástico, tá? Eu pessoalmente já fiz algumas brincadeiras com o DeepSeek, gostei muito. Isso vai trazer um diferencial competitivo gigante para as empresas, e a empresa que não utilizar isso e não usar os agentes autônomos, não usar os dados de forma razoável, não racionalizar os processos, usando ou não usando inteligência artificial, mas provavelmente usando, vai ficar para trás. Sinto muito, mas é para onde a gente está indo. Exato. Os humanos vão começar a ficar cada vez mais estratégicos e o trabalho duro vai ficar cada vez mais com a inteligência artificial. É isso. E você? Eu vejo sob duas perspectivas, né? Sobre a inteligência artificial e também a parte de segurança. Sim. Né? Então, como provedores de nuvens, né, a gente percebe também que os clientes não querem uma solução pronta. Tá. Me dá uma LLM, me dá um RAG que já... Não. Os clientes estão cada vez mais construindo seus próprios modelos e buscando um provedor de nuvem para processar isso para eles. Porque, de novo, fazer isso dentro de casa custa muito caro, né? Então, como provedores de nuvens, é importante ter soluções em que o cliente traga o seu aparato de inteligência artificial que ele mesmo trabalhou, os seus dados. De repente, ele quer uma inteligência artificial, ele quer um modelo que analise os dados da empresa. Não quer saber das outras empresas, né? Começa por dentro antes. Isso, então a parte de inteligência artificial, ela ser entendida e vista como uma commodity, literalmente, Sim, exato. né? Então eu vou te fornecer ali um motor que você vai processar a tua inteligência artificial. Isso é um dos grandes key points das clouds como um todo, né? E sobre o aspecto de segurança também, né? Porque existem diversas preocupações sobre segurança, tem um monte de empresas certificadoras, né? Mas cada vez mais as empresas buscam, eu vou levar os meus dados para a nuvem, mas eles vão estar realmente protegidos, né? Qual o nível de acesso que eu vou prover? E também quando você põe dentro da nuvem, né? Os desenvolvedores, o pessoal de engenharia tem muito acesso sobre você dá uma conta pro cara, o cara vai lá e administra do jeito que quer, né? E como você construir esses guarda-reios e fazer a separação das funções, o pessoal de desenvolvimento vai ter determinada função, o pessoal de engenharia vai ter outra, o pessoal de auditoria vai ter outra. Então, isso ainda é um desafio muito grande para as empresas, né? Fazer separação, fazer proteção dos dados, né? Porque hoje em dia eu levo os dados, então estão criptografados, tá? E aí, né? Você tá falando de ZTNA? Sim. Falando do quê? ZTNA. O que é isso? Explica. Agora vai. Não, agora é Você é você. o cara de segurança, eu não sou de segurança. É um modelo de segmentação de acessos, né? Que você garante ali Se me corrija se eu estiver falando groselha. Como assim? Você é o cara de segurança? E você fazer a separação e você acessar só o que você deve acessar, né? Uma permissão Zero ali. Trust Network Access, ou seja, não confio em ninguém. Todo mundo é confiança zero. Amei isso, vou usar pra vida. Exatamente. Não confio em ninguém. É como o teu celular. Quem tem acesso ao teu celular? Ninguém, gente, ele tá bem aqui, ó. Tá quietinho. Pois é. Me pediram o meu celular pra gravar, eu falei, não, tá aqui. Mas é exatamente isso. Poxa, é muito difícil, porque assim, as clouds como um todo, você tem uma série de possibilidades de fazer coisas, né? Eu posso criar um bucket, um armazenamento e expor ele na internet. Sim. Né? Então, como que você gerencia isso?
Como que você impede que o teu desenvolvedor, que o teu SRE crie alguma coisa que está exposta para a internet? Como que você impede que o coleguinha acesse a conta do outro coleguinha? E aí Então, são essas permissões. Então, cada cluster ali, cada segmento tem uma permissão e dali você não pode passar. Dali você não pode passar. e como que você protege Como se protege contra-ataque, né? Exatamente, porque se você não tem essa separação, se a tua senha, de alguma forma, ela é comprometida e alguém acessa, ele pode destruir o teu ambiente e mandar A para gente dentro das cavernas. precisa ter algumas premissas. Senhas vazam, seguranças serão quebradas. É. Exatamente. Como a gente vai... É que nem um Estar avião. sempre à frente disso. Estar sempre à frente disso. Um avião, por exemplo, ele não é infalível. Ele falha muito, Sim. mas ele é resiliente às falhas. Exato. Por isso que aviões não caem o tempo Boa, todo. é, A nuvem, ela também não é infalível, mas ela é resiliente às falhas. Então, sim. como você protege, como você cria todo um sistema que seja capaz de sofrer um ataque, mas ainda assim continuar funcionando e não expor as minhas informações. Perfeito. E lembrando que a gente nunca teve um vazamento. Não sei se tem outra empresa que já teve isso, que também tem esse tipo de histórico de zero falhas, zero vazamento de dados, né? É que tudo depende, né? Nós como provedores de serviços, de cloud, né? A gente tem ali uma série de recomendações, Sim. né? A gente tem Sim. uma série de certificações também dos serviços que nós Sim, provemos, né? Tem até tem um post, não é necessariamente um post, uma página da Huawei Cloud, você pode entrar lá e ver por país quais as certificações Sim, e que são a Huawei muitos, Cloud tem né? naquele Nossa, país, um né? monte, um Mas portal. assim, não adianta a gente ser certificado, a gente ter a segurança da nossa cloud, mas se o consumidor, o cliente, ele vai lá e cria uma senha ABC123 da conta dele, né? Então, Aham. Tem que se preparar. Aqui a gente não está falando de. Não é brincadeira, né? Não, E falando não, de definitivamente não. AI, a AI também é usada pelos bad guys, né? Então, se você não tiver literalmente à frente de todo mundo e utilizando a tecnologia a seu favor e para sua segurança, você não. Não, os sistemas têm que ser construídos pensado em segurança e pensado que a responsabilidade da segurança ela também é compartilhada. Sim, Repetindo o que ele disse, não adianta eu, como cliente, criar uma senha fraca para um exato. sistema que esse sistema vai ser invadido. Sim, Acabou. sim. Por outro lado, os profissionais de segurança da Huawei Cloud estão aqui justamente para projetar sistemas que sejam, de novo, não dá para falar, olha, é infalível. Não, falha, mas ele tem que ser capaz de lidar com a falha e de não expor os dados, de Exato. não perder os dados. Exato. Muito bom, gente. a gente podia Fiquei- fazer uma rodada sobre segurança. Vamos fazer, Podia, né? vamos fazer. Ah, com certeza, já está no nosso planejamento aqui. Vamos fazer, a gente traz de novo vocês. Vai ser um Aos, prazer. aos Prazer. poucos a gente está trazendo um pouquinho mais de conteúdo. Então, antes de falar de segurança, vamos falar de banco de dados, vamos falar do Taurus e assim por diante. Mas, gente, agradeço demais. Foi Poxa, muito legal, obrigado. passou rápido, né? Passou rápido, Passou. passou rápido. Doeu? Não doeu? Não. Não doeu? Então vocês Não. voltam, né? Por enquanto, não. Não Eu- sei se na saída vai ter alguma. Vai ter um cara com corrente lá. Obrigada, viu, gente? Agradeço Valeu, demais. Obrigada a vocês que assistiram o nosso Por Dentro da Nuvem e até a próxima.